Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula, mais uma das nossas aulas aqui. E a gente está falando de processos químicos, né? E como eu falei na última aula, não existe como descolar um processo químico vamos dizer assim, das unidades de medida, né? Das grandezas que a gente vai trabalhar. Por exemplo, existem grandezas que vão discriminar pressão, outras grandezas que vão discriminar a massa das coisas, o volume das coisas, e assim, é papel de um químico estar bastante familiarizado com essas unidades de medida, certo? A gente começa então a entrar no campo do Sistema Internacional de Unidades, né? E como decorrência disso, a gente vai verificar o surgimento vamos dizer assim, muitas relações físicas, né, de grandezas físicas, entre essas unidades do próprio SI, certo? Outras unidades fora do SI também serão utilizadas. Então, assim, vamos começar aqui os preparativos, inclusive, para começar a calcular, né, resolver alguns exercícios e tal. Alguns exercícios já vão ser colocados aqui nesse vídeo, outros exercícios eu vou passar aqui ou lá no ambiente virtual ou aqui na sala, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Quem ainda não me segue lá no Instagram, tá aqui o endereço, olha só, coisa melhorando, né? E aí o que é que acontece? Lá eu coloco algumas dicas de química e também de alguns ensaios, né? Quem quiser, inclusive, vamos dizer assim, mandar alguma sugestão de conteúdo, eu posso elaborar aqui no laboratório e daí subir para a rede social, tá bom? Então vamos aqui, a gente começou, a gente finalizou a última aula, a gente já viu o que é um processo químico, o que é matéria-prima, o que é produto, a gente já viu insumos, a gente entendeu qual é a diferença prática entre insumo e matéria-prima, porque as pessoas confundem, acham que matéria-prima qualifica os insumos, né? Quando na realidade os insumos é o conjunto da obra. Esses insumos vão se dividir em dois tipos, né? Os fatores de produção e a matéria-prima. E só para qualificar a diferença entre esses fatores de produção e matéria-prima é que os fatores de produção não fazem parte do produto final, ou seja, os fatores de produção é tudo aquilo que eu preciso imprimir no meu processo para conseguir produzir o produto, mas eles não fazem parte da composição do produto final, do bem acabado. Então, entram em fatores de produção a infraestrutura, os equipamentos, a energia, enfim, tudo necessário inclusive a mão de obra, tudo necessário para produzir, né, para executar o processo, e que não faz parte do produto final, certo? Já a matéria-prima, eu vou executar um processo de transformação naquele material e esse material vai fazer parte do meu produto final, belezinha? Qualificado aqui, vamos seguindo. A gente falou de caldeira, falou inclusive das formas de geração de energia, de como é importante para a indústria a produção da própria energia, a energia produzida tanto, sei lá, via energia solar para alimentação de energia elétrica, né, da empresa, ou ainda a queima de materiais numa caldeira para geração de vapor ou para a própria geração de energia. E os vapores, eles também podem atuar como para o aquecimento de determinado equipamento, como também ser utilizado como força mecânica, né? Ou seja, eu transformo ali uma pressão produzida pelo vapor da água, e esse vapor vai executar movimentos, né? Ou seja, eu posso utilizar também esse vapor para ter energia mecânica para um determinado processo, ok? Então, assim, isso daqui é uma imagem de uma cadeira, né? De uma caldeira, né? Falei dos tipos, né? Esse aqui é o tipo que utiliza uma combinação de óleo, gás e outros, e a gente vai ver de maneira mais esmiuçada à frente. Falamos do conceito de processos químicos, qualificamos o processo químico aqui, analisamos esse processo químico de produção do cimento,
E aí a gente parou aqui em Sistema Internacional de Unidades. Pois bem, pessoal, então vamos aqui ler o que está no slide. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, é um conjunto de unidades métricas, é um conjunto de unidades de medida, certo? Padronizado oficialmente para representar as grandezas físicas. Nesse sistema existem dois tipos de unidades: unidades básicas e unidades derivadas. Olha só, as unidades básicas são esse elenco que está aqui nessa tabela. As unidades derivadas são unidades decorrentes da interação entre essas unidades, da interação dessas unidades entre si, né? Mas isso a gente vai ver, podem ficar tranquilos que a gente vai ver bastante. Unidades de medidas básicas são as que utilizamos em nosso dia a dia, com mais frequência. No quadro a seguir podemos identificar 7 unidades básicas do SI, que serão de grande importância para compreender os processos químicos. Então vamos lá. Comprimento, a unidade básica dele é o metro. Então, toda vez que você for reportar algum dado no que se refere ao dimensional das coisas, né? Se solicitar o Sistema Internacional de Unidades, ele tem que estar em metro, certo? Então, aí a gente passa para massa, e daí a massa, a unidade no SI é o quilograma, tempo é o segundo, corrente elétrica, ampere, temperatura, Kelvin, quantidade de matéria, mol, intensidade luminosa, o candela. Pessoal, pelo amor de Deus, não vá ler errado não, porque eu tenho aluno que erra e chama candela de cadela, mas é candela, certo? Candela é a unidade de intensidade luminosa, é o CD. E veja bem, dentre essas unidades de medida, tem algumas que são particularmente do uso e do convívio do químico, né? Ou seja, a unidade, quantidade de matéria sendo o mol, vai ser muito presente nas nossas vidas. É muito presente na exata medida em que as soluções de laboratório, em grande medida, são feitas e elaboradas em concentração molar. Então, é extremamente importante que todos aqui nesse curso saibam, entendam o que é o mol e saibam executar cálculos para identificação do número de mol e, por consequência, a elaboração de concentração de soluções baseadas num tipo de concentração que é chamado molaridade, certo? Então, por favor, aprendam. Se tiverem dúvidas com relação ao mol, já apontem lá no nosso grupo ou enfim, nos canais disponíveis e até aqui em sala de aula, que é para a gente já acabar com qualquer dúvida acerca do que é o mol, tá bom? A temperatura também, que vai ser muito presente na nossa vida, vai ser o Kelvin, certo? Mas a temperatura em Kelvin, ela aparece muito na questão de solução, na resolução de problemas, né, de exercícios ou artigos ou alguma coisa. Na nossa vida mesmo operacional dentro da indústria, a gente vai utilizar muito mais o Celsius, mas é interessante manter sempre fresco na memória qual é a relação entre Celsius e Kelvin, tá bom? Tudo bem? Então, vamos ver, eu acho que é isso, e vamos aqui passando. Bom, pessoal, então, na temperatura, a gente já viu esse tema antes, a gente viu esse tema, inclusive, no ensino médio, né, que são as escalas termométricas. Então, aqui, só para refrescar a memória, as escalas termométricas mais utilizadas são a Kelvin, a Celsius e a Fahrenheit, né? Ah, mas professor, existem outras? Rapaz, a gente consegue propor, inclusive, escalas termométricas diversas. É muito fácil de você propor uma escala termométrica própria. Eu, inclusive, posso criar a escala termométrica Flávio, certo? Se eu quiser. Tipo, aqui tem o Kelvin, tem o Celsius, eu posso fazer o Flávios aqui, certo? Desde que faça sentido e desde que eu consiga apurar resultados, né? Via algum método, eu consigo fazer uma escala termométrica também. Mas as que vingaram, as que são utilizadas, são essas três: Kelvin, Celsius e Fahrenheit. É muito difícil que você tenha problema, você dentro da indústria, que você tenha problema no entendimento de uma escala termométrica, mesmo porque acontece
uma padronização, né? Ou seja, equipamentos que vão vir para o Brasil já recebem ali o tratamento para que as temperaturas venham em graus Celsius e essas coisas, né? Enfim, eu acho que na minha vida inteira eu só lidei uma vez com o problema de um equipamento que veio em escala Fahrenheit e não me permitia, em termos de programação, converter para Celsius, né? O que era uma tarefa absolutamente chata, porque toda vez que eu precisava ajustar determinada temperatura, eu precisava fazer a conversão, né? E isso é chato. Alguns equipamentos, principalmente estadunidenses, né? Lá eles utilizam muito a escala Fahrenheit. Então você pode um dia encontrar um tipo de problema como esse, né? Mas enfim, é um problema muito raro da gente conviver, certo? Então assim, como é que a gente consegue fazer uma conversão de escalas? Só para refrescar a memória, né? A gente tem aqui a fórmula para converter uma escala em outra. Então, por exemplo, se eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, então, para utilizar essa fórmula, eu quero transformar Fahrenheit para Celsius. Então, você vem aqui na formulazinha, certo? Eu tenho a temperatura em Fahrenheit, eu esqueço essa parte aqui, ó, que trata de Kelvin, e vou utilizar essas duas fórmulas aqui, a Celsius sobre 100 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180. Se eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, eu vou substituir a minha temperatura em Fahrenheit nesse Fzinho aqui. E daí eu executo o cálculo, e isso é algebraísmo puro, e daí eu vou conseguir obter a minha temperatura em graus Celsius, ok? Não é nada difícil, a gente pode treinar, inclusive vocês vão treinar, porque eu vou passar exercício para vocês, então podem aguardar aí felizes, porque eu tenho certeza que vocês vão desenrolar isso aqui de uma maneira muito fácil. Mas existe ainda a simplificação dessa fórmula, ou seja, fica mais fácil ainda. Aqui, ó, depois de simplificado, eu posso aplicar essa fórmula aqui embaixo, que fica mais fácil ainda, certo? Não é difícil, pessoal, é apenas treino. E assim, professor, eu sou péssimo em recordar essas fórmulas. Não tem alguma lógica que o senhor possa me passar para que eu não precise decorar fórmulas? Sim, tem sim, certo? Vamos lá. Vamos aqui analisar essa Celsius sobre 100 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180. Olha aqui o que o camarada fez, ó. Quando a gente pega Celsius, ou seja, graus Celsius, vamos pegar aqui essa temperatura de 37 graus, bem aqui, certo? Olha aqui o que o camarada fez. Ele colocou 37 menos 0, e é claro, 37 menos 0 37 é a própria temperatura em graus Celsius, dividido por 100 menos 0, ou seja, ele pega esse murozinho aqui, ó, de 0 até 37 e divide pelo murozão, que é de 0 até 100. Olha só, murinho sobre murão, murinho sobre murão. Essa relação, ela é proporcional nas outras escalas. Vamos aqui analisar a escala Fahrenheit, ó. 37 graus Celsius corresponde a 98 graus Fahrenheit. Mas o que é que não vai mudar? Não vai mudar a questão do murozinho sobre o murozão, murinho sobre murão. Olha aqui, ó. Olha aqui. 0 Celsius é igual a 32 Fahrenheit, ó. Então, se eu fizer 98 menos 32 dividido por 212 menos 32, eu vou ter essa formulazinha aqui, ó. Meu grau Fahrenheit, que aqui é 98, mas enfim, aqui é meu grau Fahrenheit, menos 32, ou seja, eu consigo esse murozinho aqui, e eu divido por 180. Por que 180? Porque é 212 menos 32. 212 menos 32 dá 180. E aí segue a relação murinho sobre murão, beleza? A mesma coisa vale para a escala termométrica Kelvin, certo? Onde eu vou ter aqui a mesma correlação, certo? Belezinha? Mas não se preocupe, a gente vai treinar isso daqui até a exaustão para que vocês fiquem afiados aqui nessa marmota. Mas enfim, de maneira só a falar um pouco dessas escalas, né? Vamos referenciar aqui
a escala Celsius. Vamos fazer referência à escala Celsius. Vamos lá. O 0 grau Celsius, que assim a gente tem uma ligação com essa temperatura, mesmo porque a água ela solidifica a 0 grau Celsius, né? É claro, na pressão a nível do mar, a água ela vai solidificar a 0 grau Celsius, né? Então, a gente correlaciona com a temperatura Kelvin outra coisa, pessoal, que é importante. Não é grau Kelvin, não existe grau Kelvin. É a escala Kelvin, certo? Não existe grau Kelvin, não, é errado. É escala Kelvin. Existe o grau Fahrenheit, existe o grau Celsius, mas quando você vai falar de Kelvin, você não pode falar grau, certo? Você só fala, é 310 Kelvin. Tudo bem? Beleza, vamos aqui continuar. 0 grau Celsius corresponde a 273 Kelvin, certo? E também não é kelvins, não é plural, é Kelvin, é a escala, certo? Então vamos lá. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. A temperatura de ebulição da água em Kelvin é 373 Kelvin. Beleza? Show. Agora, olha só, existe uma temperatura, e lembro que temperatura é a medida do grau de agitação das partículas em um corpo. Existe uma temperatura em que essa agitação das partículas ela cessa, ela para. O nome dessa temperatura é chamada de zero absoluto. No zero absoluto, a agitação das partículas cessa, fica parado. Toda a movimentação da matéria em nível submicroscópico fica estática, certo? Então, a esse evento é dado, ele é chamado de zero absoluto, ou seja, 0 Kelvin. É por isso que essa escala, a escala Kelvin, é chamada de escala absoluta. Nas outras escalas, isso vai se materializar como? Olha só, para o Celsius, o zero absoluto é o menos 273. E para o Fahrenheit é menos 459 Fahrenheit. Eu não vou mentir para vocês, eu aqui, professor de vocês, essa escala Fahrenheit não entra na minha cabeça de maneira fácil. Porque para mim ela é absolutamente vaga, certo? Isso é claro, isso é uma constituição absorvida ao longo da minha vida, né? Afinal de contas, a gente só se depara com a escala Celsius, a gente sente a nossa temperatura ambiente em escala Celsius, então a gente sabe exatamente o que é uma temperatura de 30 graus Celsius, a gente sabe o que é uma temperatura de 32 graus Celsius aqui. A gente sabe também que quando está friozinho, a gente sabe quando a temperatura chega ali mais ou menos em 23, 22, a gente consegue sentir essa temperatura, né? Coisa que na escala Fahrenheit eu não faço a mais puta ideia do que seja. Quando a gente avalia a escala Kelvin e a Celsius, existe exatamente 100 partes que dividem essas duas escalas quando você analisa a ida de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius e a ida de 273 Kelvin para 373 Kelvin. É por isso que eu consigo entender muito mais a escala Kelvin do que a Celsius, porque a subdivisão de Celsius e Kelvin é a mesma, ou seja, 100 partes quando você vai do 0 ao 100 graus Celsius, do 273 ao 373. Então, para mim, na minha cabeça, eu entendo Kelvin, eu entendo grau Celsius, mas eu não entendo Fahrenheit. Tudo bem? Belezinha? Americanos, eu acredito que, americanos que eu digo estadunidenses, eu acho que eles se dão melhor com essa temperatura Fahrenheit, beleza? Essa escala Fahrenheit. Pois bem, vamos aqui avançando. E aí a gente começa com o primeiro exercício, e esse exercício eu não vou resolver aqui, certo? Eu quero que vocês printem essa tela, resolvam esse exercício e tragam na próxima aula, que é para a gente ver se vocês entenderam ou se vocês estão aí chupando manga, certo? Resolvam esse exercício, tragam na próxima aula. Depois eu devo fazer uma aula específica só para resolução de exercícios aqui, tá bom? Mas vamos lá, já printaram aí a tela, eu vou seguir,
Vamos lá para frente. Pois bem, vamos aqui. Agora eu vou parar essa aula, né, aqui, porque a gente vai entrar em mol, e eu quero finalizar aqui essa aula apenas em escala termométrica, tá? Porque, enfim, porque agora a gente vai ter uma mudança da ideia, então vamos parar o vídeo por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Vão colocando suas dúvidas lá no grupo, certo? Não esqueçam que a sua dúvida também é a dúvida do colega, tá? Tragam também suas dúvidas aqui para o momento presencial, mas eu reforço, eu prefiro que você coloque a sua dúvida lá nos comentários, porque eu respondo a sua dúvida e isso já facilita o meu trabalho, porque eu respondo a dúvida de todos, certo? Eu agradeço aí a atenção e vamos para o próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até mais.